Fala galera, Trunks, Peter aqui viajando ainda. Bruce trouxe um vídeo bem bacana pra gente comentar aqui sobre por que todo mundo odeia o Felca. O Felca passou a ser odiado por todo mundo. Ninguém nunca, antes desse problema que aconteceu, né, da denúncia dele da adultização, ninguém tinha nada contra o Felca. Nada, ao contrário, o cara era amado por todo mundo. O cara se destacou demais, e aí prego que se destaca, leva martelada. Mas acho que o grande problema aqui, ele tem ido pra Globo. Então, o Bruce separou um vídeo aqui, vamos assistir o vídeo e vamos comentando enquanto isso, tá? Vamos lá, Bruce. Mas antes de tudo, Bruce, você odeia o Felca? Não odeio. Eu acho só engraçado que na internet muita gente tá supondo, né, que o Felca usou a questão da Bet pra crescer no hype e fez a mesma coisa com a adultização. Mas eu não sei qual que é o problema do cara, ele ter uma visibilidade boa e ele usar essa visibilidade pra ele dar luz a assuntos importantes, sabe? E ele receber um pouco de imagem, sei lá, não E é sei qual o estranho, né? problema. Porque qualquer pessoa com visibilidade que fizesse qualquer tipo de denúncia ia sofrer o mesmo tipo de crítica. Se o Felca não podia fazer uma crítica, uma denúncia, quem que podia? Quem que tinha um direito de fazer essa denúncia? Um jornal? Jornal Nacional? Sei lá quem? Não sei. Felca é um influenciador. Fez uma denúncia de bet. Deu hype pra uma denúncia. Pronto, até aí tudo bem. Aí ele fez uma denúncia pra autorização. Deu hype pra denúncia. Aí deu ruim. Opa, ele tá querendo se farmar, tá querendo farmar view em cima de denúncia. Mas vamos ver. Antes de ter uma opinião conclusiva aqui, vamos ver esse vídeo aqui. Salvar criancinhas da adultização não é mais uma boa ação, e sim uma desculpa para ganhar uma fama nunca antes vista no Brasil, passar leis que censuram as redes sociais e no final colaborar com um esquema que faturou 600 milhões de reais somente com dinheiro de casas de apostas em 2024. Isso é o que muitas pessoas estão pensando de Felca. Mas por que o influenciador mais perfeito da internet passou a ser odiado do nada? Não foi por falta de aviso. A Globo faz esse tipo de coisa pra depois vir reclamar em adultização dos jovens e das crianças, velho. Eu saberia, Ali rola um ponto, hein, cara. Ali rola um ponto. A Globo não é santa. Rola muita adultização em novela. Pô, tem várias coisas, cara. E até programa infantil que já rolou muito. Não, e o pessoal também comentou muito no Twitter, acho que isso nem comenta no vídeo, mas que o Felca, ele voltou visual diferente. Se você for ver, ele usava muita camisa preta, agora ele voltou com a camisa branca, sabe? fui avisado Que p***, Felca? O que você tá fazendo aí, cara? que viria muita crítica quando eu tentasse fazer o melhor que eu posso. Tá se jogando com o diabo, porra! Não, mas aí, cara, eu concordo com o que o Redcast tá falando e eu concordo com a posição do Felca também. Porque assim, se ele tá indo pro covil do diabo, né, como o Redcast tá falando ali, pô, você tá indo pro covil do diabo justamente pra falar uma coisa que o diabo já fazia ali, né, a própria Rede Globo ali já tava fazendo. Mas, cara, é uma voz ali no meio. É uma voz contra algo que o próprio caldeirão do diabo já tava falando ali, né, cara. No inferno, né, entre aspas, já tava sendo dito isso, né? É o que o Redcast tá falando. O Felca tá ali dentro, cara, pra dar luz. É o que eu costumo dizer, cara. Se você tem um nicho e você fala sobre aquele determinado assunto sempre com a mesma bolha, sempre, você se fechou numa bolha, cara. Se você dentro da tua bolha começa a falar de todos os ângulos, falar pra fora da tua bolha, você tá fazendo um serviço, não um desserviço. Porque o Felca falar de adultização só pra quem segue o Felca, pô, cara, é um alcance muito mais reduzido do que se ele pegar, falar de adultização pra quem já assiste a adultização e acha normal. Com certeza, faz todo... É exatamente isso. Se na Globo já fala de adultização e o Redcast tá justamente reclamando isso, o que você tá fazendo aí? Ele tá indo pra lá pra ser um câncer oposto, entende? É tipo um anticorpo pra curar o câncer como um todo. É isso, cara. Você tá dando uma cura pra aquele ambiente lá. E não pro ambiente em si, pra quem tá orbitando o ambiente, pra quem tá assistindo aquilo lá, é pra quem tá sendo lavado cerebralmente pra aquele ambiente. Então, o Felca não tá errado em fazer isso. E a própria Rede Globo, cara, se sujeitou a fazer isso, acho que é legal. Tá falando pra outras bolhas também. Eu fui avisado que eu ia ser condenado. Ô Felca, esse é um cara muito bacana e gente boa, então eu me permito fazer o seguinte comentário. Que lixo, hein, irmão? Que eu ia ser destruído, cara. Que iam me tirar pra merda. Ou você morre um herói, ou você vive o suficiente para se tornar um vilão. Felca, o homem que quebrou recordes de viralização no YouTube, quase 20 milhões de seguidores no Instagram, criou um dos vídeos mais importantes da plataforma, salvou crianças da adultização, humilhou influenciadores que divulgavam bets, foi até nomeado como parceiro nacional da saúde mental. Você vê, ele humilhou influenciadores que divulgavam bets, ou seja, ele arrumou muitos inimigos ali, né? Mas a Globo não é parcialmente ou fortemente financiada também por bet? De novo, cara, no mesmo assunto que eu acabei de falar pra você. A Globo é financiada por bet, tipo, bastante. Mas e aí? Você acha que eles vão botar o Felca pra falar sobre bet? Não, não vão colocar e não vão nem cogitar o fato do Felca ter falado sobre isso. Nunca vai nem ser dito. De novo, a audiência da Rede Globo não é a audiência do Felca. A audiência do Felca sabe que a Rede Globo é financiada por bet, mas a audiência da Rede Globo não sabe que o Felca falou mal de bet. Então tá tudo bem. Psiquiatria. Mas se Felca é esse exemplo de pessoa, por que isso incomoda tanto? Porque do nada todo mundo começou a odiar ele. Muitas pessoas responderiam que foi por um motivo: ele ter fechado um programa na Rede Globo. Porém, essa é apenas a resposta rápida.
ainda. Isso aqui não é mais um vídeo de fofoca falando que Felca é meramente um hipócrita ou coisas assim do tipo. Esse é um vídeo sobre manipulação das massas, conglomerados de mídia, os esquemas milionários do mercado publicitário e uma nova tendência das apostas que pode colocar em risco a vida de influenciadores como Felca. Inclusive, um suposto conglomerado de mídia é o primeiro de 3 casos que explicam claramente por que as pessoas passaram a odiar o Felca e como pode existir um esquema oculto, quase como uma jogada de xadrez em suas ações. Caso Acontece o seguinte, o Felca tá indo pra Rede Globo e sim, rola essa coisa de bet. O lance agora é o seguinte, é o Felca não parar com a essência dele, entende? O Felca sempre bateu nas bets, se ele farmou ou não farmou, audiência ouviu em cima de denúncia, pra mim nem importa, porque ele fez um serviço, ele não fez um desserviço. Só que ele não pode perder a essência, não é porque ele vai pra Globo que ele vai parar de falar sobre bet. Aí sim, cara, eu não vou julgar porque isso não aconteceu, isso que não pode acontecer. Então, enquanto isso não acontece, sabe, enquanto a gente não percebe que o Felca mudou a essência dele pra audiência que ele fez, pra comunidade que ele juntou, ninguém pode julgar. Na minha visão, ninguém pode julgar. Porque o cara continua o mesmo cara de sempre, cara. O Felca é o cara de sempre que a gente conhece. O Felca não é um cara mau, entende? É um cara, porra, pra mim é um cara totalmente do bem. Agora, se a gente percebe que tem um assunto bem hypado, cabe uma denúncia e o Felca se omitiu, e a gente percebe que tem um feedback grande na comunidade dele pedindo pra ter uma denúncia sobre aquele tema, e ele se omite, cara, aí sim a gente pode pensar, debater sobre o que tá acontecendo. Vamos ver, caso 1 aí. Caso 1, a máquina da viralização. Curiosamente, na vez dele, todo mundo se mobilizou. Que estranho, né? Na época da Fontenelle lá, aí quando ele fez, vixe, aí entrou o Gumota, entrou Câmara, entrou Lula, entrou tudo. Ele tá aceitando trabalhar para basicamente um veículo de comunicação oficial do governo. Quando a Fontenelle fez exatamente a mesma coisa, a Globo não teve o menor interesse por ela. Estranho? Não. Proposital. Antes de chegarmos no que pode estar por trás desse acordo entre Felca Vejo problema nenhum, cara. A Globo contrata quem ela quiser e, logicamente, ela vai contratar quem ela quer. Quem ela acha que ela pode controlar, quem ela acha que ela pode ter, tem mais um lado bem parecido com eles. Enfim, cara, os caras vão fazer um fracasso que dá dinheiro, meu irmão. Porra. É uma empresa privada, afinal de contas. É, a empresa privada é controlada pelo governo. Porra, Wagner, é controlada pelo governo, sei lá se é. Isso é chapéu de alumínio, eu acho. Tem incentivo de governo pra caraca. O que mais ganha é incentivo de governo. E sim, a gente pode pensar, porra, então por isso tem controle do governo. Mas, meu irmão, bate frente com o governo, sim, volta e meia a gente vê aí as faíscas saindo aí. Em própria campanha eleitoral a gente percebe isso. Mas, cara, não vou defender Globo de jeito nenhum. Pra mim, a Globo, como um todo, é um desserviço. Rede Globo. Você já se perguntou como exatamente esse vídeo da adultização teve tanto sucesso tão rápido? Será que foi só por mérito dele? Existe um famoso conglomerado de páginas de fofoca. Existem algumas grandes agências de publicidade que controlam dezenas dessas páginas. Mas qual é o problema nisso tudo? Se você analisar uma página de fofoca, por mais seguidores que ela possa ter, por mais engajada que ela possa ser, essa única página não faz um estrago muito grande atuando sozinha. O livro Acredite, Eu Estou Mentindo mostra como um cara chamado Ryan Holiday, o autor desse livro, usava um esquema com blogs muito parecido com o que vemos hoje em dia com essas páginas. Ele pegava alguns blogs menores, Uma pausa. A gente vai voltar aqui falando sobre esse assunto, mas uma pausa porque eu já apareci em algumas páginas de fofoca assim e tal. De ontem pra hoje, que eu achei muito interessante, né? Eu tava no Imagine Land em cima de um palco, conversando com a galera, tal, zoando com a galera. Aí, Pedro, agora a gente vai abrir pra perguntas aqui da galera, né? Da plateia. Bruce, você sabe do que eu vou falar aqui agora. Eu falei assim, beleza, vamos começar a falar aqui, mas ó, se vier com essas perguntas de velho, de ancião, vou chamar a segurança e vou mandar tirar. Aí todo mundo riu pra caraca e tal. Aí a primeira pergunta do moleque, né? Botou o microfone ali no moleque, Pedro, como foi ter visto as pinturas rupestres? Aí eu virei pro garoto e falei o seguinte, eu não vi nada, cara, tua mãe passou, esbarrou com a barriga dela e borrou todas as pinturas rupestres. Ô, segurança, manda tirar. E pronto, pegaram esse trecho, um perfil de fofoca, pegou esse trecho, jogou no Instagram. E a galera que não me conhece, que segue perfil de fofoca, olha só que influenciador. O cara pegou pilha com o garoto. Meu irmão, ainda fez assim pro garoto. O garoto riu pra caraca, o garoto ficou todo feliz. Os caras tiram de contexto. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, cara. Perfil de fofoca, meu irmão, é cancerígeno. Cancerígeno. Por que eu digo isso? Tem perfil de fofoca bom, Pedro? Eu acho que não. Acho que não existe nenhum. Nem pra direita, nem pra esquerda. Esquece seu viés. Vai ser ruim também. Por quê? Porque precisa de visualização. Então sempre vai trabalhar com viés de confirmação. Sempre vai fazer você acreditar naquilo que favorece a narrativa da audiência dele, que dá view pra eles, entende? Então por isso que nunca vai ser bom. Por isso que um perfil de fofoca não tem como ser bom. Porque não trabalha em cima de verdade. Não precisa da verdade. Precisa da mentira pra engajar com você. Porque você que tá aí, que segue perfil de fofoca, você só vai seguir quando favorece o que você tá a fim de acreditar, sendo mentira ou sendo verdade. Percebe? E foi o que fizeram comigo, né? Mentiram, tiraram do contexto. E todo mundo, olha
olha lá, não, você pegou assim. E não adianta, cara, eu tento bater contra 10 pessoas, meu irmão, porra, os 10 não vão acreditar, impossível, os 10 vão acreditar no perfil de fofoca. Por quê? Porque não me seguem, cara, não sabem quem sou eu. Primeiro, nunca peguei ar com essa porcaria de que eu sou velho, que eu não sou, porra, cara, isso é tudo zoação. Quando tira de contexto, a galera não consegue entender isso. Só que se fazem isso comigo, pensa quando fazem isso, cara, como por exemplo, aquela menina que se mata, quando eu choquei fez isso, com aquela menina que se mata. Tem gente que não aguenta, galera, tem gente que entra em depressão, se mata. Tem gente que, Peter, mas a pessoa é muito fraca pra isso. Tudo bem, a pessoa é fraca, tem gente fraca, ok, você é forte, mas tem gente fraca, e essa pessoa fraca se mata. E a culpa disso é perfil de fofoca, e não só perfil de fofoca, quem vai lá dá like, dá like pra essas porcarias que são cancerígenas na internet. Pra mim, cara, se você tiver que dizer o motivo da internet ser cancerígena, ser tóxico, são essas comunidades feitas por perfis de fofoca que precisam de mentiras pra poder engajar. Vamos seguir aqui agora. Com o que vemos hoje em dia com essas páginas. Ele pegava alguns blogs menores, algumas vezes até pagava pra eles postarem algo do seu interesse. Com isso, blogs maiores viam que aquele assunto estava repercutindo e acabavam postando também para não correr o risco de perder aquela tendência. E posteriormente, se o plano desse certo, os grandes veículos de mídia iriam notar que um monte de blog estava postando sobre o mesmo assunto, então também iriam entrar na onda. Na verdade, isso acontece pra caraca. Então, por enquanto, no meu caso que eu acabei de falar, né, citando um exemplo entre milhões que existem por aí, no meu caso foi um perfil de fofoca. Pelo menos eu vi de um perfil de fofoca. Mas lógico, repercutiu pra caraca. Poder falar de um youtuber, né, ainda mais mídias abertas, poder falar de youtuber, porque eles não gostam de mídias sociais, então eles vão falar mal de youtubers, isso vai dar view, vai dar engajamento. Então outros perfis de fofoca vão falar, mesmo sabendo que é mentira. E digo mais, esse perfil de fofoca, ele veio me chamar no direct do meu Instagram. Não, Pedro, você não entendeu, cara, não foi isso que eu quis dizer. Algo assim, né? Ele botou uma mensagem desse tipo, né? Com esse teor. Ou seja, o cara me conhecia. Mas em nenhum momento ele foi lá pra falar que era mentira. Sabe o que ele falou? Não, eu botei que youtuber se irritou, entre aspas. Meu irmão, botar que youtuber se irritou, entre aspas, funciona pra alguma coisa? Isso é muita desonestidade. Ou seja, eu botei entre aspas, então dá pra perceber que eu estou sendo irônico. Então olha lá nos comentários. Filha da puta. A não era necessária, bastava meia dúzia de blogs publicando algo que a notícia já se espalhava como um fato incontestável. Há alguns anos atrás, Daniel Penin fez um vídeo desmascarando um esquema muito parecido com as páginas de fofoca atuais, onde dezenas de páginas eram agenciadas por uma única empresa, que por sua vez também agenciava outras centenas de influenciadores e que, curiosamente, os donos dessa agência tinham fortes convicções políticas, se é que você me entende. São inúmeras semelhanças entre essas páginas de fofoca que caracterizam... Sim, cara, muitas dessas páginas são uma fazenda de perfis funcionando tudo a favor de uma agência. Geralmente uma agência que é dona de vários perfis de fofoca. Vocês podem criar o seu primeiro perfil de fofoca aí agora, que vai funcionar. O lance é, eu vou falar pra vocês o que acontece na realidade. Perfil de fofoca com viés direita não repercute tão bem quanto viés de esquerda. Assim, a gente consegue ver nas redes sociais que a esquerda, as duas massas de extrema são muito fáceis de manipular, são muito manipuladas, né? Quando é de extrema é muito fácil manipular, mas a galera de esquerda não precisa ser só de extrema. Geralmente elas tendem a acreditar mais, e elas engajam mais, porque é tudo miga, bebê, olha o que aconteceu, gente, é fofoca pura, sacou, cara? Então isso engaja pra caraca nesses perfis, cara. E você pode ver que essas fazendas, essa fazenda de perfis de fofoca, são todas de esquerda. Quando você tem um perfil de fofoca de direita, ele não tem tanto alcance quanto tem um de esquerda. Isso acontece. Desse jeito as páginas conseguem manipular bastante a internet, né, Peter? Até quem surge como novo influenciador, quem começa a se destacar, quem eles vão dar visibilidade ou não, tudo começa a ser muito manipulado por essa... Exatamente. É uma fazenda de perfis trabalhando para uma entidade somente, ou seja, o que essa entidade define vai virar lei, cara. Eles decidem quem vão entrar no BBB, quem que vai ser o novo trend do TikTok, do Twitter. Os caras decidem tudo. Quem que bateu em quem que fez besteira. Você pode perceber que nesses perfis, geralmente, se não for a maioria disparado, 99 ou 100% de pessoas que estão fazendo alguma besteira são pessoas de direita. Vê se eu não tô falando a verdade, cara. Vai lá. Vamos lá, vamos continuar aqui. Caracterizam que possivelmente exista algo unindo todas elas, a maneira como falam, o estilo das postagens e principalmente o conteúdo desses posts. Onde eu quero chegar com tudo isso? Repara que essas páginas tiveram um papel fundamental na viralização do fatídico vídeo da adultização de Felca, e hoje elas se mantêm falando bem dele, resguardando de críticas, mostrando apenas um lado da história. Mas quando o Felca fez vídeo pra detonar a Virgínia, as páginas meio que zoaram o Felca, eu lembro direitinho disso, cara. Claro que 50 milhões de visualizações em um único vídeo não é feito por acaso. Houve sim um trabalho muito bem feito por parte de Felca, mas entendendo que pode ter acontecido um movimento conjunto de páginas que impulsionou esse vídeo, você percebe que o dinheiro sempre deixa rastros, e é por aí que você entende a possível raiz desse acordo entre ele e a emissora de TV. Caso 2, Rede Globo. Mano, o vídeo na internet da Globo, com o pessoal lá naquele programa Encontro, discutindo com a plateia a parada da criança tocando em gente pelada.
Vale a pena fazer uma parceria com a rede esgoto de televisão? Vale a pena fazer o pacto? Mano, a Globo defendia isso. Botou lá a gente pra dizer, não, isso é retrocesso. Criticar isso daí é moralismo. Não perder a sua alma em prol disso daí? Cara, mas isso não perde a alma, cara. Porra. Meu irmão, pensa o seguinte, pensa que tem um influenciador que, porra, vamos pensar num influenciador totalmente de esquerda, tá? Cara que é totalmente uma bolha contrária de uma bolha de direita. O cara tá lá falando só com a galera da esquerda. Só com a galera de esquerda. Tipo, não tem como... A galera da direita não assiste esse cara. Não tem como, percebe? É uma bolha fechada. Agora, pensa que esse cara um dia vai fazer um collab com alguém de direita, ou seja, o cara de direita vai poder dar o ponto de vista dele lá dentro. Eita, mas ele não consegue convencer ninguém lá dentro. Mas ele pode convencer uma pessoa, duas pessoas que seja, não importa. A chance de convencimento, a chance de, pelo menos, dar luz pra alguma pessoa, pra poder abrir a mente de alguma pessoa lá dentro, existe. A chance de abrir a mente de alguma pessoa dentro daquela bolha existe. Antes não existia, era zero. Então o que o Felca tá fazendo agora tá dando uma chance à galera que vê a adultização como uma coisa totalmente normal, de ver que realmente é errado. Não só a adultização, como o Felca vai falar de várias coisas de saúde mental, né? O cara que estava fazendo denúncias contra a adultização. Meu querido, você está indo pra emissora que mais chama pessoas que adultizam crianças pra poder cantar lá, pra poder falar um monte de merda na emissora. Somente com cotas de patrocínio, a Globo faturou mais de 400 milhões de reais até agora. De acordo com fontes do mercado, a emissora arrecada mais de cerca de 120 milhões de reais por ano com bets que anunciam no Sport TV e outros 100 milhões de reais em veículos digitais. Como diz o provérbio chinês, o dinheiro deixa rastros e assim você encontra todas as respostas. Hoje, infelizmente, as bets são realmente uma merda, todo mundo concorda com isso, beleza. Porém, sem dúvidas, era uma forma de um influenciador comum, um cara qualquer, tirar milhões de reais todos os meses. Aí você pensa, alguns anos atrás, esses milhões de reais do mercado publicitário iria só para as grandes emissoras de TV. As marcas só pagavam essas cifras milionárias para Globo e para meia dúzia de emissoras concorrentes. Hoje, esse mesmo bolo de dinheiro publicitário é repartido entre milhares de influenciadores. Logo, para a Rede Globo estrategicamente não seria nada vantajoso que o jogo do Tigrinho e Bets investissem tanta grana assim em influenciadorzinho. Afinal, estariam repartindo esse bolo com mais e mais pessoas. Olha só que coincidência. Felca fez questão de levantar essa pauta, atacar inúmeros desses influenciadores que divulgavam bets, que aparentemente eram até seus amigos. Ele atacou pesadamente a Virgínia na CPI das bets, criticava todo tipo de influenciador que promovia apostas, dizendo até mesmo que essas pessoas tinham sangue nas mãos. Porém, tem que ver como é que vai ser a postura do Felca depois que ele começar na Globo. Se a Globo vai continuar com bets, anunciando bets, será que o Felca vai se opor a isso também? Vamos ver. Repare como Felca nunca fez essa mesma acusação contra os peixes grandes, como a Globo, por exemplo. Pelo menos não que eu me lembre. Se é pra solucionar realmente o problema, você bater em 3 caras, 3 influenciadores, pode até ajudar e tal. Mas a massa do dinheiro, você abre a televisão, tá lá, um monte, cara. O que mais tem é propaganda de... Não tem nem comparação, né, galera? Por exemplo, você pegar o influenciador XYZ lá, tá anunciando bet, é uma coisa. Você pegar a Rede Globo, é um outro alcance. E é um alcance pra uma massa totalmente manipulável, né? Massa de manobra total. A galera que assiste a Globo, meu irmão, a galera não tá antenada quanto a galera que vê a internet. A galera que vê a internet, logicamente, tem muita gente imbecil na internet, mas ela é muito mais ligada no que acontece, de fato, do que a galera que tá assistindo uma Rede Globo, uma TV aberta. Eu acho que o que muito pessoal pega no pé do Felca é que quando ele tava na internet, ele tinha esse posicionamento, como você falou, de dar luz a assuntos importantes. Só que agora que ele tá na Rede Globo, será que ele vai, por exemplo, no Altas Horas falar contra a Bet, que é patrocinadora, provavelmente? Não faz sentido. Ele não vai. Então, esse é um ponto já negativo. Isso é uma coisa que, Felca, se você estiver por acaso assistindo esse vídeo, é uma coisa que, cara, não tem o que falar. Ou seja, nesse ponto os influenciadores têm razão. Você tá indo pra um local que, por mais que você vá dar luz a denúncias importantes dentro de um local que não liga muito pra esse tipo de denúncia, você vai ficar preso nesse tipo de opinião. Você não vai poder falar de algo que você falaria normalmente, cara. Como que você vai poder chegar agora e falar que você é contra a bet numa emissora que vive de bet? Então você foi calado. Nesse ponto você foi calado. Você não vai conseguir falar, cara. Não tem como, Felca. Quer ver o seu time de futebol favorito? Tá lá, um patrocinador master, uma casa de aposta. Mesmo porque ele falou, você tem sangue nas mãos. Ele me comparou a uma assassina. Ele falou, você que divulga bet, você tem sangue nas mãos. Você acha mesmo, pra solucionar o problema, que você bater em meia dúzia de influenciador e fazer meia dúzia de influenciador pedir desculpa por já ter feito casa de aposta em vídeo, vai fazer mudar alguma coisa? Tá entendendo que o buraco é muito mais embaixo? Agora, lembra do conceito de seguir o rastro do dinheiro. Com essa nova participação de Felca na Globo, estará gerando mais audiência. Os anunciantes pagam milhões de reais para exibir seus comerciais justamente por causa dessa audiência gerada por ele e pelo programa. Algumas das marcas que pagam mais caro para fazer isso, dão mais dinheiro para essa emissora, são justamente as casas de apostas. Mesmo que indiretamente, Felca estará sustentando o esquema que ele tanto incriminou. Cara, esse agora é um ponto. Agora realmente é um ponto que não tem o que discutir. Não tem o que eu falar. O narrador tá
totalmente certo. O Felca tá indo para um local e justamente ele provavelmente vai estar falando num momento lá no Fantástico que vai estar sendo patrocinado por casa de aposta. No final das contas, indiretamente, o Felca vai virar influenciador de casa de aposta. Tô errado, Bruce? Não, indiretamente vai ser isso mesmo. Indiretamente vai ser. Não tô errado nesse ponto. É tipo o cara que diz que não põe açúcar no café porque não é saudável e no almoço ele toma 2 litros de Coca-Cola. Ou, se você preferir uma analogia um pouco mais agressiva, Felca falando que combate a adultização infantil e assinando um contrato com a Globo pra poder trabalhar dentro da Globo é como se alguém fosse combater o mal assinando um contrato com o diabo. Segundo esse vídeo do canal Daniel Alvarenga, uma das pautas que Felca deixou claro que vai falar nesse seu programa será como as redes sociais afetam negativamente as crianças e adolescentes. Aí você imagina como isso... Cara, isso é um problemaço, porque as emissoras de TV aberta, o que elas mais querem é bater nas redes sociais, que elas estão perdendo visibilidade para as redes sociais, estão perdendo patrocínio para as redes sociais, ao contrário do que a gente pensa, a internet já tem mais fatia de mercado publicitário do que as próprias emissoras. Então isso é um problemaço. E qual o melhor local para se bater do que as redes sociais? Qual a melhor pessoa para bater nas redes sociais do que o Felca? Tem mais evidência agora. Então isso é uma jogada, cara, de mestre da Rede Globo, e é uma coisa perigosa, eu acho, cara, porque, enfim, isso pode realmente dar luz àquelas pautas de política, de vamos regular, vamos fazer isso, coisa que a gente bate tanto pra ter liberdade de expressão, né? Cara, eu sou realmente um porta-voz da liberdade de expressão dentro das redes sociais. Vocês viram que eu fui o único influenciador que fiz vídeo contra a PEC da censura. Não sei se vão lembrar disso, mas eu fiz. Eu sou totalmente contra isso. E, cara, esse movimento eu vejo com maus olhos, né? De pegar um influenciador que tá em evidência pra falar contra as redes sociais. Pode-se falar contra as redes sociais. Eu quero ver o teor do que ele vai falar. Porque falar contra a rede social, eu também falo. Eu acho que redes sociais tem vários problemas, né? Tem prós e contras. A gente vai falar que rede social é bom, cara? Na boa. Você que tá aí, você acha que rede social só faz o bem? Não faz. Tem muita besteira. Mas a gente não pode só falar o mal. Se vai pra lá, Felca, fala também o que ela é boa. Porque rede social, cara, tem muitos prós também, né, cara? Ela engaja a comunidade, as pessoas acabam encontrando bons amigos ali, acabam aprendendo. Tem muitas comunidades que passam informação bacana. A informação chega mais rápido em várias comunidades dentro das redes sociais. Entende? Você consegue estar mais próximo de outras pessoas ali dentro. Então, tem muita coisa boa também nas redes sociais. É que senão você só silencia o que você discorda, né? Você só silencia o que você discorda. Passa a ser tudo. E você bota fogo no que você condena. Crianças e adolescentes. Aí você imagina como isso pode se tornar uma espécie de júri da censura. E ainda, quem seria contra uma regulamentação das redes sociais quando um programa desse expõe supostos absurdos que acontecem na internet? Nossa, como temos que proteger os jovens, o que é realmente verdade, é realmente legítimo. Porque a gente tá falando, quer dizer, a gente não, né? Eu não. Uma emissora como a Globo, ela não fala pra uma galera como vocês. Vocês não estão só no YouTube, vocês estão no Twitter, vocês estão no TikTok, vocês estão em todo lugar. E vocês estão vendo o que tá acontecendo em vários locais, com opiniões diferentes. Espero que vocês vejam de opiniões diferentes, mas mesmo que seja dentro de uma bolha, vocês já estão muito mais informados do que, por exemplo, uma dona de casa que só assiste Fantástico ou, sei lá, aquele programa da Ana Maria Braga. Então, cara, elas realmente são as pessoas da correntinha do Zap. São as pessoas que se informam por correntinha de Zap. Como é que vai se informar por correntinha de Zap? Não dá, cara. Isso é muito perigoso. Quando você fala pra esse tipo de pessoa, e esse tipo de pessoa é o que escolhe o presidente da gente, cara, que é outro perigo também. Legítimo, mas até onde essa proteção realmente acontece? A Rede Globo é acusada até hoje por inúmeros programas que supostamente estavam crianças e adolescentes. Até onde isso não se torna só uma cortina de fumaça para censurar as redes sociais sem que ninguém questione? É aí que muitos começam a julgar o Felca como um hipócrita. Afinal, foi contra os seus princípios no caso das bets, foi contra os seus princípios no caso da adultização, mas existe um risco ainda pior em se posicionar como essa espécie de guardião da verdade dos bons valores. Caso 3, o mercado de predição. Parece que as pessoas estavam torcendo para que o Felca, sei lá, se posicionasse de alguma maneira para poder odiar ele, assim, né? Apostas de gente que vai ser mundial, a aposta de vai ser um smart contract, vai estar na internet. Qualquer pessoa que você considere um desafeto, você vai poder pingar dinheiro na cabeça do cara. Se tivesse $50 mil na sua cabeça, você sair na rua dando sopa no pôr da barra, $200 mil você continuava trabalhando onde você trabalha? $200 mil? Na sua cabeça, quem vai ganhar $200 mil? Quem adivinhar o dia que você morre, você continuava trabalhando onde você trabalha? Você ia largar seu emprego e sumir, não é isso? Então acho que esse é o primeiro grande ponto de crítica ao Felca. Essa hipocrisia quase que inexplicável. Se colocar nesse lugar de paladino da moral tá cada dia mais perigoso. Existe até um mercado em ascensão nos Estados Unidos, que é o mercado de predições, onde pessoas apostam não em joguinhos como no Tigrinho, Foguetinho ou até em jogo de futebol, mas sim apostam em acontecimentos da vida real. Em 2020, nasceu a Polymarket, uma plataforma que surgiu de um nerdola da geração Z e que funciona como uma casa de apostas independente, que te permite apostar em eventos reais, do tipo qual será a primeira palavra do próximo vídeo do MrBeast, ou alguém vai jogar um vibrador em quadro do próximo jogo da NBA, Trump vai vencer a eleição e as coisas mais aleatórias possíveis que você possa imaginar. Isso aconteceria no formato P2P, ou seja, de pessoa para pessoa. Uma pessoa cria a aposta e define as odds, daí as outras pessoas vão apostando se aquilo vai acontecer ou não. Ou seja, não é centralizado, entende, galera? Não sei se vocês perceberam isso. É uma casa de apostas de tudo quanto é tipo de aposta, que não tem nada a ver com o Tigrinho, é pra apostar o que o Peter vai falar no início do próximo
próximo vídeo, e não tem um local fixo. É só entre as próprias pessoas, entende? Tudo funciona através de criptomoedas e smart contracts. Exato. Então você já imagina, se as casas de apostas normais já eram um paraíso para lavagem de dinheiro, imagina esse tipo de mercado de predição quase totalmente descentralizado e ainda em criptomoedas. Mas o que isso tem a ver com o fenômeno Felca e o movimento do ódio que muitas pessoas estão tendo contra ele? Esse tipo de mercado já é uma tendência bilionária nos Estados Unidos e representa talvez o maior risco que pessoas públicas podem correr no futuro próximo. Um mercado de apostas totalmente liberado assim pode levar as pessoas a apostarem justamente nesse ódio, pode incentivá-las a apostarem em coisas que prejudiquem alguém que elas odeiam. E isso é muito perigoso, de fato isso é muito ruim. E na internet, às vezes você não precisa nem se tornar um vilão pra você começar a ser odiado, né? Que é o que tá acontecendo um pouco com o Felca. Por essas e outras, esse canal é totalmente contra as apostas e todo o ódio que se deriva disso. Cada dia que passa, você percebe que as pessoas têm essa necessidade de criar um vilão, uma ânsia por encontrar alguém pra elas odiarem. No meio disso tudo, Felca acabou sendo o escolhido da vez. O vídeo chegou ao final aqui, mas assim, algumas considerações. Primeiro que essa questão de casa de aposta, ela se tornou um grande tabu no Brasil. Ela dividiu muito a opinião. Tem muita gente que é moralista, conservador, que é absurdo, casa de aposta. Casa de aposta nos Estados Unidos é comum. E, inclusive, muita gente que fala mal de casa de aposta no Brasil viaja pra Las Vegas pra jogar em cassino, que eu sei, tá bom? É normal, isso acontece, mas o cara fala mal. Mas, lógico, eu sou contra, por exemplo, chegar pra uma massa de manobra, fazer um vídeo dizendo, olha, ganhei, é facílimo ganhar. Ou, tá vendo? Uma renda extra. Esse tipo de abordagem é errado. Mas o vídeo não é sobre isso, não é sobre casa de aposta. Agora, é sobre, sim, você falar mal de casa de aposta e ir pra um local que vive de casa de aposta. Com relação sobre a adultização, por exemplo, no caso do Felca, de ir pra Rede Globo pra falar contra a adultização, cara, eu acho totalmente favorável isso, eu sou totalmente a favor de que isso aconteça. Eu vi um comentário de um influenciador aí falando assim, é como, por exemplo, assinar um contrato com o diabo pra poder fazer lá, no próprio inferno. É isso, cara, é um contrato bom, tá assinando com o diabo pra poder falar lá dentro do inferno, onde o cara, meu irmão, você tá tentando falar com quem o diabo tá sempre cochichando, entende? O diabo tá sempre lá, mandando um cochichozinho bem errado, tu vai lá e vai dar um cochicho no outro ouvido da pessoa. É o que o Felca vai fazer, não é isso? Não é o diabo falando de um lado, o Felca vai ser um anjinho falando do outro. Pra mim, foi um contrato bom, isso aí. Agora, essa questão da hipocrisia, vamos ver como é que o Felca vai se tornar a partir de agora. Nesse momento, eu acho que sim, foi estranho, né, o Felca ter feito isso, o Felca ter ido pra uma rede que vive de... O caso da Beth, eu não tenho muito o que falar, cara. O caso da Beth, eu acho que me pegou muito, sabe, Bruce? Porque, realmente, cara, a Globo vive de casa de aposta e o Felca vai lá, não vai falar de aposta, pode até ter colocado no próprio contrato, ó, não fala de aposta enquanto eu estiver no meu quadro, mas você acha que a Rede Globo vai falar assim, eu até não falo de aposta, mas pode deixar que eu não vou botar aposta também no comercial da gente, no intervalo da gente? Lógico que não. A Rede Globo vai continuar trabalhando com o caso de aposta e provavelmente, muito provavelmente, no intervalo do quadro do Felca. E aí vai ficar estranhaço. Suas considerações, Bruce? Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que, como você falou, se ele continuar trazendo luz para assuntos importantes com a visibilidade da Globo, eu acho que é totalmente benéfico, mas realmente como que ele vai falar mal do que sustenta o trabalho, sabe? É tipo o padeiro falar mal do pão, é complicado. Bom, galera, antes de finalizar, lembrando, todos vocês podem e devem fazer cortes, que a gente vai estar premiando os melhores cortes, ok? Já tá sendo os primeiros prêmios da galera que já tá publicando online. A gente tem visto muitos cortes viralizarem muito. Pô, bacana demais o que vocês estão fazendo. A gente vai trazer pra vocês o Discord, então vocês vão ficar bem informados. Então vai ter prêmio todos os dias, pra quem viralizar mais, prêmios semanais e mensais também. Então manda ver nos cortes, já vai colocando lá. Tamo junto, Bruce. Até a próxima. Vou ficando por aqui. Valeu, galera. Valeu.